Isso quer dizer que você tá bem, você tá se alimentando bem, você tá treinando bem, você tá funcional, você geralmente performa melhor também nos negócios. Você tem uma performance melhor. Eu imagino que isso é uma das coisas que você trabalha lá também, principalmente. Bastante, né? E isso não só para pessoas comuns, mas eu sempre fiz muito preparo de ator, de atriz. Então, que também precisa do quê? Memorizar um calhamaço desse tamanho de um dia pro outro, né? Na sua opinião, tem alimentos que desfavorecem isso? Total. Olha Memória. aí, ó, viu? Total, atenção aí, Atenção. gente. Anotando. Olha só, o que acontece? Hoje em dia, tem todo um estudo dessa parte cerebral nossa, né? Então, tem muitos alimentos que favorecem e desfavorecem a parte cerebral. Uma das piores coisas que geram inflamação no nosso cérebro, envelhecimento do nosso cérebro, é açúcar, que é proveniente também de quê? De grãos e de carboidrato. Então, a galerinha do arroz, do feijão, de muita batata. O problema, gente, não é o arroz e feijão. Tô voltando nesse assunto. Porque senão depois vão falar, Senão, então ele não é pode. contra arroz e feijão. Não, não sou contra arroz e feijão. A questão é a seguinte, tem gente que come o quê? Arroz, feijão, purê e farofa, né? Aí, de sobremesinha, come um quarto de uma melancia. Aí, no lanche da tarde, come uma tapioca recheada, né? De mel com coco, vamos supor. Tudo isso aí é natural. Até agora, É né? isso. Só que aí o que faz? Bombardeio de glicose, que chega lá no teu cérebro, começa a te dar um embotamento cerebral, você começa a aumentar a tua produção de insulina, que é um hormônio natural que a gente produz toda vez que a gente come carboidrato mesmo. Só que esse mecanismo, ele começa A falha? a falhar com o tempo, né? E aí a chegada de componentes importantes lá no teu cérebro, para ele funcionar com exatidão, com plenitude, com foco, com atenção, fica perdida. Não só cai o teu desempenho intelectual, né, de foco, atenção, cognição e etc., mas você fica mais propenso a várias doenças que hoje são comuns. Compulsão alimentar tem relação com esse aspecto de... É como se fosse assim, gente, um diabetes do cérebro, sabe assim? Que hoje em dia já tem a diabetes tipo 3, que eles falam que é o Alzheimer, né? Que é a progressão disso, né? Exatamente. É o final disso. Só que tem outras doenças, além do Alzheimer, do Parkinson, da demência, que estão relacionadas a esse tipo de diabetes cerebral. A gente tem compulsão alimentar, que é uma coisa que eu lido diariamente, o tempo todo, um atrás do outro, na clínica, nos cursos e tudo. E também outras coisas, déficit de atenção, que está aumentando muito, autismo, que está aumentando muito, bipolaridade, um monte de clientes tomando remédio para bipolaridade, esquizofrenia, várias doenças já relatadas. Está ficando comum. Estão ficando comuns e têm relação com essas doenças metabólicas que as pessoas estão desenvolvendo. Só que antes o nome dessas doenças era o quê? Diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, obesidade. Agora são as doenças cerebrais e emocionais, mas que a origem é toda a mesma, a alimentação errada, né? Então, a pessoa que escolhe o carboidrato, é legal, o carboidrato tem o seu valor, obviamente ele não precisa ser excluído da alimentação, mas hoje o que está mais em voga para tratar todos esses problemas cerebrais é uma dieta com conteúdo de gordura mais alto. Curiosidade, mesmo antes de eu entrar na vida do Bruno e ajudar ele a se alimentar melhor, ele já era uma pessoa extremamente carnívora. E a família dele come muito mal, no sentido de comer muitos industrializados, muito posso falar isso porque eles mesmos sabem, eu já falei, eles sabem disso, muito carboidrato. E quando eu cheguei, tipo, foi muito impactante pra mim, porque era uma coisa totalmente diferente do que a minha família faz, que é de uma alimentação mais natural, mesmo que tenha mais carboidrato, é um carboidrato melhor, digamos assim, né? E o Bruno, mesmo inserido nesse ambiente, pra vocês que sempre perguntam, nossa, o Bruno tem uma memória excelente, não sei o quê. Não sei se é coincidência ou não, mas ele sempre foi uma pessoa que comeu menos carboidrato. Sempre. Não é verdade, amor? Exceto o açúcar. Não, é porque naturalmente na minha alimentação eu também colocava mais proteína. Aí ficava saciado mais rápido, comia menos carboidrato. Mas a minha família era pão de manhã, pão no final da tarde. No almoço, a maioria, arroz com feijão, com uma farofa, um monte de carbo e uma proteínazinha desse tamanho, porque carne é cara. Aí eu comia bastante carne e meu avô falava, nossa, muita carne. É o que eu gostava, né? Não que ele deixasse de comprar. Mas essa é a tinha sempre a carne ali, mas ele mesmo, talvez até para que eu pudesse comer mais carne, ele comia menos. Então, no final das contas, eu era a pessoa que tinha maior aporte proteico ali e os outros acabavam comendo mais carboidrato. E então é curioso a culpa é isso. sua, né, amor?
acaba sendo culpa minha. Mas é curioso isso, porque você deu um exemplo muito bom. Você pegou uma série de alimentos e todos estão presentes na natureza. Pô, o cara olha, nossa, mel, açúcar é ruim, mas o mel é natural, né? Só que não é natural a gente ter acesso a esse tanto de carboidrato de uma vez. Se a gente for voltar para esse período aí no Paleolítico, ou até depois disso, quando é que o cara achava carboidrato? Eu, quando militar, eu passei um tempo no meio do mato, já fiz sobrevivência na região amazônica, e você não vê uma fruta, não tem uma maçã na Amazônia. A maçã não tem, mas tem banana. Não vai ter banana. Se tiver uma banana lá realmente madura, vai ter um monte de bicho que vai achar banana antes de você. Você simplesmente não acha carboidrato. E aí, de repente, a pessoa vai e bota, sei lá, 500 gramas de carboidrato de uma vez pra dentro. Então, isso, por mais que seja feito com alimentos presentes na natureza, acaba não sendo uma conduta natural. E aí, uma coisa, por exemplo, que eu noto, isso não só no consultório, mas, por exemplo, nos desafios que eu faço, que a galera entra muito pra emagrecer, fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, que é esse tipo de dieta com mais gordura e bem pouquinho de carboidrato. Muitas alunas falam assim, PD, impressionante como meu raciocínio melhorou. Sim. Eu não sinto mais sono, eu durmo melhor, eu acordo mais bem disposta e o meu trabalho multiplicou a minha potencialidade. Por quê? Ela entrou só para emagrecer. Ela não entrou pensando em nada disso, né? Isso aí foi bônus que ela levou. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante, uma analogia boa pra gente falar de alimentos doces, né? A própria natureza, ele esconde os açúcares, não é uma coisa fácil. Então, eu sempre falo, tudo que tá debaixo da terra ou no alto das árvores é porque é mais difícil de pegar, então você não pode comer em abundância. Então, se tá ao alcance da sua mão, tipo, abobrinha, né? Vagem, né? Folhas, alface, são coisas que que é tua. Nem a natureza quer muito, né? Não tá muito. Então você pode comer em abundância as frutinhas menos doces, né? Berries e tal. Você pega uma amora lá, essas mais selvagens, silvestres mesmo, elas não são doces. Elas são bem ácidas. Né? Exatamente. E aí, falando sobre isso do raciocínio melhor, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre jejum, eu já fazia jejuns naturais, né? Porque eu comia bem, comia menos carboidrato, então você acaba sentindo menos fome, mais saciedade. Você já cortou a parte onde eu te conheci, você era meio um bicho ainda. Né? Eu ainda era um bicho. Mas vamos cortar essa parte. Vamos chegar na parte é isso? A gente vai chegar na parte da alimentação a cada 3 horas. Tá. Nessa parte, a Ariana e, meu Deus, Nossa Senhora. anos difíceis. Quando eu comia muito carboidrato, eu vivia com fome, então eu vivia estressada. E o Bruno falava, meu Deus, não posso deixar essa mulher sem comer, né? Então eu era domesticada, um bicho domesticado. Vamos dar comidinha Tamagotchi. Lembra que tinha um bichinho que a gente alimentava? Dava as 3 horas, Patrícia, era trocando o chocolate por tempo, assim. Jogava o chocolate, ia pra longe ali. Sim, e aí depois eu comecei a estudar sobre alimentação, né? Comecei a ir por esse caminho de alimentação mais comida de verdade, menos carboidrato, mais gordura natural e tal. E aí eu vi, né? Falei, começou a fase do jejum. Na época era 2018, talvez 17. Não, 2017. Você já tava na internet, 2016. 2017, 16. Aí eu falei pro Bruno, amor, vamos fazer um jejum. Aí ele, será? Não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um jejum. A gente já faz mais ou menos de 12, 14 horas, vamos fazer de 16 horas. Não falei nada, só falei isso. Vamos parar de comer em tal hora, 16 horas depois a gente volta a comer. Beleza. Aí chegou no dia, Bruno fez o jejum, aí ele chegou. Amor, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu resolvi todos os meus problemas hoje. Todos os meus problemas. Foi. Incrível. E ele não sabia que era por causa disso. Ele falou aleatório. Eu falei, mas isso é um dos efeitos do jejum. Você fica com a mente mais clara. Porque eu tinha, sabe aquele monte de tarefas que você vai adiando pra fazer? Porque